Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um ATPC da área de matemática. Meu nome é Danilo Caetano, TEC da disciplina de matemática. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Marcelo Navarro, técnico de matemática. O nosso tema de hoje são avaliações externas. A nossa apresentação institucional, a nossa dirigente regional de ensino, Vera Lúcia de Jesus Curriel, e nosso coordenador de equipe curricular, professor Almir Fernandes da Cunha Júnior. A nossa equipe de matemática, como já apresentado na abertura. Bem, como proposta para esta TPC, tivemos agora um momento de abertura, trataremos a questão dos objetivos desta avaliação, especificamente mais o objetivo, que é a questão da avaliação externa, análise de itens SARESP, referência 2019, agradecimentos e as referências que foram utilizadas para a construção desta pauta da TPC da área e componente de matemática. Vamos para uma fala de Paulo Freire. A avaliação é a mediação entre o ensino do professor e as aprendizagens do professor e as aprendizagens do aluno. É um fio da comunicação entre formas de ensinar e formas de aprender. É preciso considerar que os alunos aprendem diferentemente, porque têm histórias de vida diferentes. São sujeitos históricos, e isso condiciona sua relação com o mundo, influencia sua forma de aprender. Cada um tem o seu próprio tempo. Então, quando a gente pensa em avaliação, a gente não pensa no quantitativo ou no qualitativo, a gente faz uma média de como podemos ajudar, de como a gente aproveita esse fio condutor de ligação com nossos alunos. Isso é muito importante para a gente começar o nosso dia. Bem, os objetivos da ATPC, da área de matemática e componente, é compreender a importância e também os fundamentos das avaliações externas, com mecanismos balizadores para promover a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. Tá? Nós vamos tratar nesta ATPC a questão das avaliações externas, focada na avaliação do SARESP. Agora vamos falar pensando nas avaliações externas. Perspectiva das avaliações externas. Vamos para a parte legal. Conforme a Lei nº 13.005, de 2014, Plano Nacional da Educação, do Ministério da Educação, MEC. Artigo 2º, inciso 4, melhoria da qualidade da educação. A educação brasileira tem 20 metas, sendo que o objetivo das metas 7 é fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB. Fluxo escolar. A gente se refere tanto à presença do nosso estudante, quanto à não retenção. Aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias. O que a gente entende sobre esse momento? A gente vê as habilidades, os nossos níveis. Muito importante pensarmos nisso. Surgimento do IDEB. E o que é o IDEB? É o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Tem como proposta, como indicador de qualidade do ensino escolar, fundamentado pelo Decreto 6.074, de 24 de abril de 2007, do Plano de Metas, do compromisso Todos pela Educação. Verificar o desempenho da avaliação do SAEB, Sistema de Avaliação de Educação Básica, e taxas de aprovação das unidades escolares, para enxergar o nosso Brasil como um todo. Diante de movimento de outros países, as avaliações externas no Brasil passam a ser instrumento necessário da educação básica na década de 1980, mas somente começou na década de 1990,
e se intensificou com a implementação do SAEB. As avaliações, para além do monitoramento e de possíveis comparativos, abrangem questões de natureza técnica e de políticas públicas educacionais. Na vertente do SAEB, houve a criação de dois sistemas de avaliação complementares. O primeiro, a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar. Segundo, a Avaliação Nacional da Educação Básica. Os dois sistemas têm como objetivo avaliar os estudantes das escolas públicas do quinto e nono ano do ensino fundamental e terceira série do ensino médio em língua portuguesa, leitura e matemática e resolução de problemas, no qual a segunda estende às escolas particulares. É parte marcante, nos ensinos fundamental e médio, as avaliações como indicador aos gestores para o desenvolvimento de políticas educacionais. As avaliações externas têm como característica a construção de uma matriz de avaliação e a padronização de provas, como forma de ter resultados incisivos e possibilidade de fazer análises comparativa entre sistemas. Como nós acabamos de ver, né, o Danilo trouxe um pouquinho das questões das avaliações externas, uma perspectiva mais global, fundamentadas. Nós vamos agora falar um pouquinho nesse mesmo patamar sobre a questão das avaliações externas, mas focada no nosso currículo paulista. Né? Vou trazendo um pouquinho aqui para vocês, ou seja, a área aqui de matemática traz para vocês sobre algumas nuances sobre o currículo. Por exemplo, o currículo paulista, não a etapa do ensino médio, mas a primeira etapa dos anos iniciais e finais, também traz no seu escopo um pouco o ensino médio, que foi homologado em 2018, né, focada nas habilidades e no desenvolvimento das mesmas. Isso também é uma premissa do nosso currículo. E também discorre um pouco da taxonomia de Bloom, que compreende algumas dimensões que vocês podem ver. Uma primeira dimensão é o conhecimento, né? Então, o estudante ele tem um conhecimento daquela habilidade ou daquele objeto de conhecimento, depois a compreensão desse conhecimento. Tá? Na sequência, a aplicação por meio da compreensão desse conhecimento, posteriormente a análise, e depois para a avaliação, tá? Que é objeto da nossa discussão aqui nessa TPC, não somente a avaliação no modo global, mas a perspectiva das avaliações externas, que nós vamos discorrer um pouquinho, que o currículo paulista foca na questão da taxonomia de Bloom e desenvolvimento das habilidades. E para isso, temos que ter uma matriz de avaliação. Tá? Então, a equipe da SEDUC, a equipe curricular, ela é engajada para trabalhar essa questão da construção referencial das habilidades que serão analisadas, avaliadas. Tá? Porque nós podemos pegar todas as habilidades do currículo e avaliar, porque são muitas habilidades. Então, nós temos que ter um referencial. Esse referencial é uma matriz de referência da avaliação. Tá? Então, o primeiro momento é uma discussão e análise de documentos que fundamenta o processo avaliativo. Então, a equipe curricular da COPED, em conjunto com a equipe avaliativa que é da VED, faz essa articulação dessa referência, dessa matriz de referência para ser utilizada nas avaliações externas, dizendo desse modo. Depois, a apuração dessas habilidades do currículo paulista, aquelas que são mensuradas por meio de provas padronizadas, o que o Danilo comentou na perspectiva das avaliações externas. Primeira coisa, é construção de uma referência, de uma matriz de referência dessas habilidades, e depois a padronização de provas, né? Que aí, conforme nós trazemos para vocês, que tem que trabalhar as questões dos aspectos cognitivos baseados na taxonomia de Bloom, tá? Que aí é denominada como um lençol, é um lençol de habilidades que vão ser utilizadas nas provas do SARESP. Então, a construção de uma matriz de avaliação, ela tem a sua organização das habilidades no lençol por bimestre. Vocês podem ver que no site aí da IFAP tem essas habilidades que elas são
estruturadas e organizadas por bimestre. Primeiro bimestre, tais habilidades. Segundo bimestre, tais habilidades. E assim por diante. Então, primeiro tem essa organização, dessa construção dessa matriz avaliativa. Tá? O segundo tópico, a seleção das habilidades que estão no lençol para estruturarem a matriz do SARESP. Então, além daquelas habilidades que estão ali organizadas e estruturadas por bimestre, a seleção dessas habilidades que estão no lençol para estruturar a matriz do SARESP. Aí tem um destaque nosso que o lençol organizado por bimestre é uma versão preliminar da avaliação de aprendizagem em processo, a AP, que vocês já conhecem. Como vocês podem ver, nós temos uma versão preliminar da matriz paulista de avaliação. Né? Lado aqui esquerdo tem a coluna unidade temática. Então, a unidade temática são os números. Nós temos habilidades a serem trabalhadas de acordo com a unidade temática e a localização dessas habilidades no nosso currículo paulista. Tá? Então, aqui é uma versão preliminar dessa construção. Lembrando que esse material, esses registros que nós estamos colocando para vocês, esse material se encontra disponível na revista SARESP, tá? É um material muito importante que vocês podem consultar e ali analisar as questões de como é feita essa análise dessas escolhas e também as questões relacionadas à metodologia da aplicação do SARESP, tá? Diante dessa questão da matriz, dessa construção de matriz de referência para o SARESP, também trazemos para vocês alguns resultados de matemática, tá? O que tange a questão da proficiência dos estudantes. Por exemplo, as médias de proficiência por ano em série matemática referente a 2019 de SARESP. Vocês podem ver aqui que tem o quantitativo de estudantes do terceiro ano do ensino fundamental, do quinto, sétimo, nono ano, o ensino fundamental, e do ensino médio, a terceira série, o quantitativo de estudantes, a média, que é a média da proficiência desses estudantes, o desvio padrão, para mais ou para menos, ali temos pelo menos um intervalo de normalidade, falando estatisticamente dizendo, a menor proficiência dos estudantes, de acordo com o ano e série, e a maior proficiência. Então, esses dados aqui que nós estamos colocando para os participantes dessa TPC, para ter um panorama de modo estatístico, como é a normalidade da proficiência desse estudante de acordo com o ano em série. Tá? Desde que tenha essa visão macro, e aí você ter um parâmetro da média de cada estudante ou do ano em série que é correspondente. Bem, aqui nós vamos trazer alguns resultados de matemática, só que já com análise em gráficos de coluna, né, percentuais de estudantes por nível de proficiência em matemática também do SARESP 2019. Como podemos analisar aqui, pensando abaixo do básico, do terceiro ano até a terceira série do ensino médio, você vê que nós temos uma elevação aí desses índices. E também na variável base, por exemplo, também do terceiro ano até a terceira série do ensino médio. E também o abaixo, ou seja, os níveis do adequado e avançado um pouco menores em relação aos demais. O ideal seria que os estudantes que estão no básico e abaixo do básico, né, eles diminuíssem esse índice nessa variável, abaixo do básico e básico, e aumentar ou elevar os índices adequado e avançado. Você viu que aí que os índices das duas primeiras, abaixo do básico e básico, eles estão elevados, e os demais eles estão com índice baixos. Então, esse é o momento, né, de nós fazermos essa reflexão e estar elevando esses índices do adequado e avançado e diminuir os índices abaixo do básico e o básico. E, diante dessa análise desses dados quantitativos, vamos fazer uma análise de item, uma análise, uma questão do SARESP, da nossa disciplina e componente matemática. Bem, como vocês podem ver, nós vamos fazer uma análise desse item, né, que é um nível básico, SARESP ainda 2019, que compõe a descrição de 300 pontos da escala de matemática do SARESP. Por exemplo, aqui, esse item, um aluno estudou durante 15 dias para fazer uma prova de matemática. No primeiro dia de estudo, ele resolveu 3 exercícios e, a cada dia, resolvia 2 exercícios a mais do que no dia anterior. O número de exercícios que esse aluno resolveu no 15º dia de estudo foi
nós temos aí as alternativas que o aluno pode escolher diante da sua resolução. Como vocês podem ver, que é um item que trabalha a habilidade com sequências numéricas, né? E as possíveis resoluções que nós vamos ver agora em diante, diante da questão da habilidade, que é da matriz de referência de avaliação de Saresp, que trabalha com essa habilidade de resolver problemas que envolvam progressões aritméticas, né? Ou seja, sequências numéricas de acordo com a revista Saresp e de acordo com essa matriz de referência. Então, duas resoluções possíveis, tá? Uma de forma de tabela, que o aluno pode fazer essa construção, ou utilizando a parte algébrica, que é a primeira resolução, a resolução numérica, e a parte algébrica usando o termo geral de uma PA, onde ele vai identificar o primeiro termo, a razão, o número de elementos, e encontrar, assim, o 15º termo dessa sequência numérica, que é uma progressão aritmética. Tá. Após essa nossa análise desse item, né, e agora nós vamos fazer uma análise global dessa questão, que é resolver problemas que envolvam progressões aritméticas, né? Aí nós temos aqui alguns indicadores dos resultados desses estudantes, né? Por exemplo, aí nós temos uma curva, chamada curva logística, e essa curva é da teoria de resposta ao item, tá? Nós vamos ver aqui nessa primeira parte aí, superior dos gráficos, tem um gabarito, né, que é a alternativa B, né? O grau de dificuldade, a discriminação dessa questão e aí o percentual de acerto. Vocês podem olhar que aí 70,5% acertaram essa questão, tá? E os parâmetros da teoria de resposta ao item. Também nós temos a divisão por grupos, né? O grupo 1, grupo 2, grupo 3. Vamos fazer só uma análise da linha vermelha, que é o gabarito, que é o B. Por exemplo, no grupo 1, nós temos acima de 40%, um pouquinho acima de 40% que o grupo 1 acertou. Já no grupo 2, você viu que teve uma elevação, quase 80%. E no grupo 3, ultrapassou 80%. Você vê que, pela análise aqui que nós temos desses dados quantitativos, tá? É uma questão com um grau de dificuldade fácil, mas com uma discriminação muito boa. Ou seja, que estudantes com uma proficiência não muito elevada podem ter uma grande probabilidade de acertar essa questão. E depois nós temos os parâmetros da teoria de resposta ao item, que é a questão da discriminação, grau de dificuldade da questão, tá? E a possibilidade de aquele estudante com uma proficiência baixa acertar esta questão, tá? Então é uma análise mais geral, tá? Desse item, tá? Envolvendo essa habilidade que resolve problemas com questões de sequências e progressões aritméticas. Estamos caminhando para o final da TPC, mas não podemos deixar de agradecer o trabalho fantástico encaminhado para a nossa feira de matemática. Na primeira fase, nível escola, tivemos 47 escolas nesse movimento da feira. E na segunda fase, nível diretoria, contamos com 39 unidades escolares, com trabalhos fantásticos. Então, a equipe de matemática e do núcleo pedagógico agradece a cada participação e damos os parabéns. E estamos ansiosos para 2023, para a nossa segunda-feira. As nossas referências. Partimos para o encerramento. Despeço aqui a todos. Foi um prazer e até a próxima. Também me despeço desta nossa ATPC da área e componente matemática. Um grande abraço a todos e a todas e até a próxima formação.